Quero convidar você a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia, se você trouxe. Em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós lemos a partir do versículo 55. 1 Coríntios 15, a partir do 55, diz assim: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode se assentar. Você tem medo da morte? Você tem medo da morte? Se você tem, não se culpe, porque ela dá medo mesmo. A morte é como uma serpente com duas presas afiadas, venenosas e letais. Todo mundo corre dela, o máximo que pode, mas no final ela sempre alcança. E quando alguém tenta lutar contra ela, quando ela alcança, até luta um pouco, valorosamente, mas no final ela finca suas duas presas e vence a sua vítima. É ou não é para dar medo? É assim que Paulo está retratando a morte, quando ele diz a respeito do seu aguilhão, o aguilhão da morte. Esse aguilhão da morte é como um ferrão de abelha ou como uma picada de uma serpente. A boa notícia é que Jesus veio em nosso socorro. E Ele arrancou as presas da morte. E não apenas arrancou as presas da morte, mas a tomou e a lançou para longe, muito longe. De modo que ela nunca mais vai incomodar os que são dele. E aqui é como se Paulo estivesse assim atrás de Jesus, atrás das costas de Jesus, protegido, olhando assim para a morte, já sendo tragada, e dizendo assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua presa? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A minha pergunta é se você já veio para trás de Cristo. Se você já deu esse passo de fé e também, como Paulo, se escondeu atrás dele. Porque quando a gente faz isso, quando a gente dá esse passo de fé, mudam duas coisas. Duas coisas mudam. Quando você dá esse passo de fé e você se esconde atrás de Cristo. Primeiro, quando a gente faz isso, muda a nossa forma de viver. Porque é como se agora nós estivéssemos assistindo um filme pela segunda vez. Quando você assiste um filme pela segunda vez, o que acontece? As cenas vão passando diante de você e você ainda vai se envolvendo. Você já sabe o final, mas vai se envolvendo.
Você sente, você se emociona, você sofre, mas lá no fundo você sabe, no final vai acabar tudo bem. Porque eu já assisti esse filme. Eu sei o final. A vida com Cristo é o mesmo. A gente vê as coisas que estão acontecendo hoje, no dia de hoje, a gente sofre, a gente se envolve, a gente se emociona, mas a gente não se desespera, porque a gente vê o dia de hoje a partir do último. E isso faz toda a diferença. Porque quando a gente vê o mal prevalecendo na cena do agora, a gente olha para esse mal e a gente diz assim, essa pode ser a primeira cena, ou alguma cena do meio, mas não é a última cena da história desse filme. Porque Cristo, tudo que Ele fez por nós na cruz, a última cena da nossa história, não é a sexta-feira da paixão, é o domingo da ressurreição. E muda a forma como partimos. Porque sabemos para onde a gente vai, sabemos com quem a gente vai, e creio, boa parte de nós sabe quando vai. Porque quando se aproxima o dia, Deus avisa. E eu creio que eu tenho bases bíblicas para isso. Deus avisou Moisés, de forma que ele ouviu, sobe a este monte, ao monte Nebo, morrerás no monte ao qual subirás e serás reunido ao teu povo. Ele avisou Davi, de modo que Davi no seu leito pôde falar a seu filho Salomão, logo seguirei o caminho de todos os mortais, portanto, seja corajoso e age como homem. Ele avisou Jesus, de modo que Jesus disse aos seus discípulos, filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. E ele avisou Paulo, que escreveu a Timóteo dizendo, quanto a mim, já estou sendo derramado como uma oferta de libação, e o tempo de minha partida está próximo. Interessante, nas outras vezes que ele estava preso, e a perigo de morte, ele dizia, estou em dúvida, se devo partir ou ficar. Partir é muito melhor, porque estarei com Cristo, mas penso que para proveito vosso e fruto vosso ficarei. Mas aqui não, aqui ele já tem certeza. Deus o avisou. Agora, não pense você que quando os que são dele recebem o aviso dele, estes que são dele recebem esse aviso de Deus como uma notícia. Pelo contrário. Eu já contei aqui uma vez, pastoreei uma enfermeira, e ela que me deu esse testemunho. Numa manhã, ela visitando os leitos. Bom dia, senhora. Como está? E a senhora disse, maravilhosa. Essa noite, filha, Jesus disse para mim que é hoje que Ele vem me buscar. E não é que foi mesmo. A enfermeira diz que aquela senhora partiu na mais serena paz. Porque sabia para quem ia
e com quem ia. Talvez alguém pergunte assim, mas se Jesus, pastor, venceu a morte, por que então ainda passamos pela morte? Porque a vitória de Jesus garante que vamos passar pela morte, mas só passar. Não vamos ficar nela. Assim como ele passou pela morte, mas ressuscitou, ele é agora para nós como um grande submarino, de modo que quem está nele vai chegar o dia que vai mergulhar nas águas da morte, nas profundezas desse oceano, que traga todo mundo quem mergulha nele sem Cristo. Mas nós vamos mergulhar em Cristo. E esse submarino vai mergulhar nas águas da morte e sair lá do outro lado, nas praias da vida. Essa é a mensagem da Páscoa cristã. Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou, vive para sempre. E aqueles que estão nele participam da sua vitória. A minha oração é que talvez você que ainda não tenha vindo para trás de Cristo, venha. Dê esse passo de fé, para que você possa dizer também como Paulo, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome de Jesus.